Alô, 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 eu sou João Luiz Azevedo e nós estamos entrando no ar com o meu, com o seu, com o nosso programa do João, diretamente dos estúdios da Rádio Tropical Web Brasil, aqui no centro do Rio, para o mundo. Para o mundo porque nós estamos na internet. E pela internet a gente chega onde a gente não tem nem ideia de chegar. Já tive ouvintes na Índia, na França, em Portugal, enfim, muitos lugares que eu nem podia imaginar que minha voz chegaria. Enfim, e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a nossa querida Márcia Esteves Agostinho, que está lançando esse livro aqui, ó, Homens que Sentem Saudade. Eu sinto muita saudade. E você sente muita saudade? Eu sinto muita saudade mesmo não sendo homem. Ah, que bom. Me conta um pouco desse livro, de onde é que surgiu a ideia desse livro, o que tem aqui para despertar o interesse das pessoas? Então, João, você sabe que eu, depois dos meus 50 anos, eu resolvi fazer... Ser escritora? Não, escritora já era antes, né? Já desde os meus 30 e alguma coisa. Esse qual é o número do livro? Porque ano passado a gente divulgou o livro anterior. Ano passado a gente divulgou o Gênio como Cientista, foi. Isso. E antes disso, no ano anterior, eu tô quase... Cada ano é um livro. Tá uma produção maravilhosa, né? Foi porque casamos em 23, Gênio como Cientista em 25 e agora 26, Homens que Sentem Saudade. Qual é o nome desse livro? Qual é o nome? É o terceiro, Sétimo. quarto? Sétimo livro. Sétimo, então, a carreira escrevendo já tem 30 anos. Qual foi o primeiro? O primeiro foi em 2003, Complexidade e Organizações. Nossa. Que foi o resultado da minha tese de doutorado em engenharia. Uhum. Mas era isso que eu ia te contar, que quando eu fiz 50 anos, eu resolvi meio que tirar Resolveu mudar sabático, né, da engenharia e comecei a fazer um doutorado em História. E acabei entrando para uma área, um campo da história que é muito recente no mundo todo, inclusive no Brasil, que se chama... Embora narrada por uma mulher, esta é uma história sobre homens. É também uma história sobre meninos como Antônio, que aos 11 anos atravessou sozinho o oceano, deixando para trás a mãe, os irmãos, a aldeia e a infância. Mais ainda, esta é a história de uma emoção. Que emoção é essa? A saudade. Então, este é o ponto. Você sente saudade de quê, apesar de ser mulher? Então, a gente sente saudade de coisas ou pessoas ou lugares que estão longe, mas ao mesmo tempo estão dentro da gente. Essa é que é a coisa interessante da saudade. Ela é visceral, mas ao mesmo tempo ela tem que estar distante. O objeto dela tem que estar distante. E aí, o que você sente? De que você sente saudade, João? Parece piegas, mas eu sinto saudade da minha época de colégio. É uma coisa que está sempre na minha cabeça, eu acho que por isso que eu... E você sabe mais do que ninguém que eu procuro estar anualmente nos encontrões de ex-alunos e colegas e professores. Eu tenho muita saudade da época de colégio. E é uma coisa que até eu fazer o meu primeiro encontrão lá, 20 anos atrás, eu sonhava com aqueles momentos de colégio, uma maluquice. A partir do momento que eu fiz o primeiro encontrão na minha casa e tal, com aquela galera que você sabe, conhece, e também é amigo, eu deixei de sonhar com aquilo, é como se eu tivesse materializado o sonho em realidade. Sim. Então, aquilo que eu sonhava mesmo, de, tá deitado, dormindo, eu sonhava. Sonhava com amigos, com pessoas, com situações em colégio, com professores. Aí eu parei de sonhar e passei a realizar, de reencontrar essas pessoas, sim, como a gente fez e faz até hoje. Sim. Então eu acho que quando me pergunta sobre saudade, a minha saudade é isso. Claro que eu tenho saudade da minha avó, que é uma querida, ela está do meu lado, ela está por aqui. Eu sempre falo sobre isso. Ela me acompanha do meu lado há 30 anos, praticamente, 30, até mais, 35 anos. Né? Tenho saudade do meu pai, enfim, saudade de amigos que a gente perde pelo caminho e de situações. Eu tenho saudade, por exemplo, da minha companhia de teatro, que eu tive durante um período da minha vida onde eu produzia teatro, levava teatro pelo Brasil em turnês.
Mas eu quero saber de você. Então, como é que eu cheguei nisso? Eu resolvi... E por que os homens que sentem saudade? As mulheres não sentem saudade? Vou contar uma longa história. Então, Diga. Tá? Então, o que acontece? Você sabe que quem não sabe, nós dois fomos colegas de colégio. Há 50 anos ou 40 anos. Para mim 50 exatamente. 50 exatamente. Para mim 50 exatamente, que foi quarta série, quando eu entrei para a escola. Né, eu entrei na segunda. Né? Então, isso que você falou, eu vou dar voltas aqui, mas eu só queria pegar um ponto para você sobre o colégio. Tá? Esse sonho que você tinha recorrente, essa lembrança que você colocou, você, como diz, materializou, né? Que nem sempre a gente consegue materializar o sonho. O que eu digo que você... Ou a saudade. O que eu gosto de falar é que você pratica a saudade. Você não simplesmente sente, você coloca ela em prática. E esse é o ponto desse livro. Quando a saudade deixa de ser apenas uma emoção, um sentimento e vira uma prática emocional. Qual é o poder dessa prática emocional? Ela une as pessoas. Então, você cria uma emoção coletiva, você cria uma identidade coletiva. Do tipo, eu, você, todos aqueles nossos colegas, nós fazemos parte de saudade coletiva. É uma saudade. Então, esse é o meu foco de estudo, emoções coletivas. Eu estudo história das emoções, especificamente história das emoções coletivas. Que eu gosto dessa ideia de as emoções que unem as pessoas. Porque você fala muito das emoções que separam, né? Ódio e tudo mais, né? Separa. Eu me interesso pelas que unem, tá? Qual é o seu time de futebol? Eu sou fluminense. Eu também, por acaso, tá? Mas, nada é por acaso no universo. Tá vendo? Torcedor de time de futebol é um exemplo desse sentimento, dessa saudade coletiva como criação de vínculo, de sentimento de pertencimento. Quer ver uma coisa? Você se sente torcedor do Fluminense por quê? Eu acho que eu fui levado a isso pelo meu pai quando era criança, ia no Maracanã, assistia e gostava. Gostava. E hoje, quando você encontra um flamenguista na rua, o que você sente? Porra, dá vontade de dar porrada nele. Mas o que é mais forte? Quando você encontra um fluminense... Fluminense a gente abraça, beija. O que é mais forte? A raiva do flamenguista ou do carinho pelo carinho pelo tricolor. Esse é meu ponto. Isso é o que eu discuto nesse livro. Como é que essas emoções positivas agregam e elas são mais fortes podem ser mais fortes do que as emoções que separam. Só que você tem que praticá-las, né? Então, saudade é uma coisa que a gente tem que praticar. E o que eu mostro nesse livro é um exemplo, né? Uma história, literalmente uma história, de como pessoas há 150 anos, 175 anos atrás, praticavam a saudade. E como a gente pode continuar praticando hoje, né? Mas essa saudade que você discute no teu livro é uma saudade como essa que eu falo, do colega de colégio, também. De um espaço físico. Então, você quer saber da história que eu contei? Quero. Quando você começou olhando no início aí, dizendo que essa é uma história sobre homens e meninos, né? E o que isso tem de biográfico seu? Nada. Todo mundo me pergunta isso. Mas então, vamos esclarecer. Não tem nada a ver com você? Nada. A história da família que eu conto aí não tem nada a ver com a sua. Nenhuma relação de sangue comigo. São amigos que ficaram mais fortes, inclusive, depois da pesquisa para o livro, tá? Eu trouxe esse livro de presente para você, depois você vai ler, mas eu já vou te dar alguns spoilers aqui, tá? Esse livro conta a história de um português chamado Adão, que veio para o Brasil em 1850, um jovenzinho, na faixa de seus 19, menos de 20 anos, tá? Veio com a cara e com a coragem, como tantos vieram, né? Principalmente nessa época, porque o Brasil tinha ficado independente há 25 anos, né? E Portugal estava mal das pernas, tinha passado... Aquela história... Enfim, que todo mundo conhece, né? O que a gente não conhece é o que
tem um nome teórico de microhistória. É a história das pessoas anônimas, né? A gente sabe do Dom Pedro, mas e o Pedrinho que cuidava dos porcos ali em volta do palácio? A gente não sabe dele, né? Então a microhistória é esse campo da história que olha esse tipo de coisa. Como é que aquele radialista lá na invenção do rádio começou? Como é que era a vida dele? E isso é que eu acho muito interessante, né? É interessante. Né? Saber como é que as pessoas de fato... E você sabe, assim, quando você olha para trás, eu sou noveleiro. E antes de eu vir para cá, eu vejo Terra Nostra. Eu paro para ver Terra Nostra. E aí, como é que você se conecta com o passado sem perceber? No outro dia, eu estava vendo alguma coisa, Jornal Nacional, Jornal Hoje, falando sobre uma cidade no interior de São Paulo que é rica em uva e vinhos, que, se eu não me engano, é Jundiaí. Em Terra Nostra, novela, que é passado, mostra que Jundiaí foi a primeira cidade no Brasil, em São Paulo, a criar uvas e fazer vinho. Então a gente está ligado, de alguma forma, no passado através de um conto, que é a novela. Sim. É uma maneira de você olhar para trás com o que você tem. Vivo, você mantém viva a memória, né? E essa eu acho, tá, que é uma necessidade de todas as culturas, de todas as sociedades, que é manter a memória viva. Só que, em geral, a memória só fica viva enquanto as pessoas estão vivas, né? Então, não dura mais do que 80, 100 anos. Mas você tem que escrever. Na sua pesquisa, as pessoas normalmente... o homem tem mais saudade do que a mulher? Eu vou te explicar por que homens. Por que homens? Por que Isso. homens, né? História da emoção que une uma nação. Então, que une a nação portuguesa, porque a saudade, inclusive, diz que não tem tradução. Não, né? tem tradução, só na nossa língua portuguesa. Os portugueses falam isso com orgulho danado. E a gente pegou emprestado isso aí, né? Mas por que homens? Porque tem uma coisa atípica, né, na migração portuguesa, é que, diferente dos outros migrantes que vieram para o Brasil, os portugueses não vieram em famílias, eles vieram basicamente só homens. Só homens? Era assim, 80% a 90% de homens. Tinha uma mulher ou outra que vinha, mas em geral eram homens sozinhos. E isso desde 1500, tá? Para tentar... Por diferentes razões, dependendo do século. Mas principalmente acredito que tenha tentado conquistar, como diziam, né? Conquistar a América, né? Tem a coisa da aventura. Da aventura. Né? O português é um aventureiro, então ele enfrenta o mar bravio porque ele aposta que lá do outro lado tem algo que vai transformar. E depois ele traz a família. Buscar a família, enfim, né? Mas isso foi um padrão que se repetiu em isso 500 anos. Me faz lembrar um pouco a vida da Berta Lorã, que eu escrevi o livro dela e tal. E foi assim, o pai dela veio na frente... De Portugal? Não, no caso ela é judia, veio da Varsóvia, da Polônia. Tá. Veio conhecer o Brasil, tinha um primo aqui, um tio. E aí quando ele conseguiu o local para trazer a família, né, na época da guerra, e aí ele foi e trouxe a família. No caso eram... De 7 irmãos, vieram 6, um ficou, porque aí já era casado, já tinha filha, ficou lá e morreu na guerra. Mas ele veio na frente sozinho para depois trazer a família. E é interessante você falar dos judeus, né? Os portugueses, né? Principalmente lá em 1500, são os cristãos novos, né? Praticamente todo mundo era judeu, né? Difícil saber quem não era, né? E um aspecto interessante que eu coloco aí no livro é que os judeus portugueses, né, principalmente os que estavam espalhados nos portos todos importantes da Europa, no século XVI, XVII, Amsterdã, por exemplo, eles não se identificavam como judeus, mas se identificavam como homens da nação portuguesa, que era a nação mais poderosa, né, e também é uma exceção, né? Porque judeus primeiro se considera judeu, depois vai ser judeu brasileiro, judeu polonês, judeu o que for. Os portugueses se consideram primeiro portugueses e depois judeus. Por exemplo, o grande filósofo Spinoza,
né? Que na literatura em inglês vai dizer que ele era holandês, né? Mas na verdade é português. A primeira língua dele era o português, né? O judeu português em Amsterdã. Enfim, esse é a grande pergunta que eu tento responder nesse livro. O que une as pessoas? Tá? E o que une as pessoas? Então, o que une as pessoas e que vai além de nacionalidade, de raça, de gênero? O que une as pessoas? A minha aposta, tá, é que são as práticas emocionais. No caso dos portugueses, a saudade. Mas só os portugueses sentiam saudade? Ah, sim, dizem que só português e brasileiro, né? De quê? Brasileiro também, né? Brasileiro, tá. Enfim, é porque é aquela história, língua é pátria, né? Então, quem fala o português, de certa forma, é português também. Português. Sente como português. A saudade, nós herdamos esse sentimento, né? O título é ótimo, Homens que Sentem Saudade. Qual é a... Porra, sem óculos é difícil. Eu nem tento. Desde os 40, meu querido, sem óculos não vai nada. Qual é a editora? Alta Books. 70, da Alta Books. Alta Books, grupo editorial. É o selo Edições 70 da Alta Books, que é uma das maiores editoras brasileiras atualmente. Muito legal. Para quem está ligado e querendo saber quem é, a minha convidada, Márcia Esteves Agostinho, ela atua há 3 décadas como escritora, professora e pesquisadora interdisciplinar, unindo conhecimentos da história e das ciências para refletir sobre questões do cotidiano. É doutora em História das Emoções, PhD pela Universidade de Rochester, em Nova York, Estados Unidos, e em Engenharia DSC pela COP UFRJ, com pós-doutoramento na PUC do Rio de Janeiro, além de publicações científicas no Brasil e no exterior. Márcia é autora do livro Por que Casamos? Sexo e Amor na Vida a Dois, também publicado pela Edições 70. Legal. Para quem esse livro é dirigido? Você pensou em um público específico? Sim. Ou direcionado? Sim. Eu acho que para todos os falantes do português. Tá? Mas eu acho que não se limita a isso. Por quê? Porque eu tenho visto muito, nas redes sociais, né, nas minhas redes, porque tem uma parte disso aí que está em inglês, que está publicada. Eu estou vendo que tem aqui embaixo na barra tem algumas coisas em inglês. Né? E aí eu tenho retorno desse público internacional e tem muita gente de outras nacionalidades que não passam nem perto da língua portuguesa, mas que se sentem de alguma forma curiosos com a ideia de que uma emoção pode ser a base para uma identidade coletiva. Entende? Essa é uma ideia, que é uma tese que eu desenvolvo e que tem sido bem aceita atualmente, né? Legal. E aí eu fico contente com isso, que a saudade é um exemplo, mas tem outras emoções que também podem explicar por que as pessoas formam um grupo, formam uma coletividade. Que emoções são essas? No caso... Além da saudade. No caso português nosso, né? É a saudade e o orgulho. Né? Curioso, né? Porque falar português como orgulhoso, né? Mas a gente tem que pensar que eles foram a nação mais poderosa por pelo menos 300 anos. Né? É mesmo? E o orgulho português é o orgulho do desbravador, né? É o do que vai para o mundo, descobre coisas, faz coisas, que é destemido, né? É o orgulho de empreender. Né? A gente estava falando dos judeus portugueses, né? Que vêm para empreender e trazer a família, né? E desde 1500, 1600 e pouco, eles tinham muito orgulho de serem os homens da nação portuguesa, e os homens de negócios, né? Depois a gente ficou meio estigmatizado. Mas, Márcia, eu queria falar mais sobre a saudade. Fala. Na tua pesquisa, as pessoas, esses homens, né, do título do livro, eles sentem mais saudade do quê? Porque existe um termo, né, que eu sinto saudade daquilo que a gente não viveu, de algumas coisas que a gente não viveu.
Eu costumo responder a isso, sim, eu sinto saudade de uma época que eu não vivi, época de Tom Jobim, que eu queria ter conhecido ele, Vinícius de Moraes e Noel Rosa. Mas por que você, se você não viveu, do que você tem saudade? Vamos elaborar sobre isso. Daquilo, sou leigo, né? Então, é do que você imaginava quando Do te que eu contavam, imagino, não é? o que tem assim, você imagina eu no plataforma, do lado de Vinícius e Tom. Você imagina eu do lado deles dois quando a Garota de Ipanema passou ali na... Entendeu? São situações que, caraca, eu tinha que estar ali. Se fosse hoje, talvez estivesse com essas pessoas. Por quê? Eu digo, por que você se atraiu por esse momento? Ou por essa situação, embora você não tenha vivido? Por exemplo, se eu fosse alinhado com o mundo, eu queria estar naquela nave que foi conhecer a Lua. Mas eu não sou ligado a isso, a ficção científica. Se eu fosse ligado a ET, eu queria estar lá junto com aquelas pessoas, com aquelas meninas que viram o ET de Varginha. Mas eu não estou ligado a Varginha, nem a ET, nem acredito nisso. Então, quer dizer, se eu fosse muito ligado a futebol, eu queria estar na Copa de 70, que eu assisti na televisão preto e branco, porra, torcendo, como você também devia estar lá, aos 4 anos. Eu 3 anos. É o meu caso, pô. Mas você lembra. Você lembra de Gerson, Rivelino, Pelé, Jairzinho. Então, se eu fosse muito ligado a futebol, eu queria estar lá, no campo, torcendo, assistindo. Mas como eu sou ligado à música, eu queria estar nesses dois momentos icônicos da música, né? Noel Rosa, Vinícius e Tom, que na verdade é a minha Santíssima Trindade. E como que você conheceu eles? Quem te apresentou? Quem te introduziu? Por informações que a gente tem. De onde? Livros. Você, no seu caso em particular? Livro, conhecimento, papo. Não teve nenhuma introdução, nenhuma apresentação afetiva? Alguém que você gostava muito, que te apresentou a um compositor, a outro, te contou histórias? Olha, esse ano de 2025, eu tive, não vou dizer privilégio, mas eu tive a oportunidade de conhecer a Garota de Ipanema, a verdadeira Garota de Ipanema. Eu apresentei ela na reabertura do Vinícius Piano Bar. E foi interessante que eu, como apresentador da noite, estava lá e tal, eu falei, agora para vocês, a verdadeira Garota de Ipanema. Aí ela passou por mim, deu 2 beijos e tal, e falou, nem tudo que se fala é verdade. Sabe quando você preferia não ter ouvido aquilo? Eu falei, porra, tu não vai acabar com o meu sonho, né? Não vai acabar com o mito? O mito não vai acabar com o mito. E claro que a gente sabe que não foi bem assim, como dizem, né? Sim. Mas é melhor a gente acreditar no mito do que na verdade. Mas, enfim, verdade ou mito é alguma coisa que te afetou, que te tocou. Mas o afetou que você usa, no meu caso, a palavra... Eu digo, lá no início, quando você ouviu falar em Tom Jobim pela primeira vez, quando você tinha, sei lá, uns 2, 3 anos de idade. Mas quando você fala afetou, esse afetou de afetar que você fala, para mim é afetar no sentido afetivo. É isso, o afeto para mim nesse sentido. É o afeto nesse sentido. É isso. Né? Foi, sei lá, de gostar de música, de gostar de Vinícius. E uma coisa engraçada, o Vinícius para mim, a figura dele na minha cabeça era um ser humano, um cara coroa, gordo, né? Quase que um Papai Noel da... Você mais novo do que você agora. Porra, mas você está falando tudo. Uma das minhas decepções de vida, eu fui numa exposição, quando ele agora já está com 100 e tantos anos, mas quando ele completaria 80 anos, eu fui numa exposição no Teatro SESI, aqui no centro. E aí tava lá, altura, peso, porra, ele era mais magro que eu. Jura? Mas a figura dele não é aquele rechonchudo? É Papai Noel, é. Um Papai Noel sem roupa de Papai Noel. Então, vou te contar qual é a minha imagem, que também é extremamente saudosista, enfim, de Vinícius. O meu pai é médico, né? E ele dava plantão sexta-feira, né? Plantão noturno. 24 horas. 24 horas, não, era 12 horas, mas era durante a noite. Então ele chegava no sábado de manhã, né? E eu pequeno, devia ter meus 4, 6 anos de idade, ele chegava e colocava um disco, um LP. Mal chegava, ele tomava um banho e botava para ouvir uma caipirinha e botava para ouvir um disco de Vinícius e Tom,
adorava ele repetir, porque que o Vinícius só falava assim, porque hoje é sábado. Porque hoje é sábado. Porque hoje Samba é da sábado. bênção. Porque hoje é sábado. Gente, aquilo ali pra mim, até hoje... É litúrgico, né? É porque hoje é sábado. Porque hoje é sábado. Sábado, pra mim, era o dia que eu ia ter o meu pai inteiro pra mim, que ia estar em casa, que a gente ia se divertir, ouvir muita Porque hoje é música. sábado. Porque hoje é sábado. Dani, você acha essa música aí, Samba da Bênção? Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. E que liga as pessoas, esse é o meu ponto. A gente forma uma comunidade que gosta de Vinícius, mesmo sem nunca ter conhecido. Exatamente. Né? Porque hoje é sábado. Porque hoje é sábado. E essa coisa da Bahia, quando eu conheci Salvador, e aí, claro, a primeira coisa que eu quis conhecer, que também foi uma decepção, foi o Pelourinho. Eu não tinha noção. Eu, morador do Rio, frequentador da Lapa, eu fui conhecer o Pelourinho. E é um lixo, entendeu? O único lugar que eu fui fazer teatro lá, e aí fui com algumas colegas de teatro, né? Pô, a gente entrou num bar, uma colega minha, com decote aqui embaixo, um bundão numa calça branca, o cara passou a mão na bunda dela, na nossa frente. Aí eu falei, porra, se eu falo alguma coisa aqui, eu tô fodido, deixa como tá. Entendeu? Mas é um absurdo você... Ah, João, mas isso foi em 2002. Foi de doido. Ah, será que hoje fariam assim? Eu acho que sim, fariam da mesma forma. Entendeu? E por que eu estou falando isso? Porque bate é o oposto da saudade que eu tinha sem te conhecer. Entendeu? Eu passei em lugares para chegar no motel que a gente estava na orla até o Pelourinho. A gente passou em vielas, que a gente chama de vielas, com gente armada e mostrando a arma na cintura. Local de bandido e prostituta. Mas você está falando um negócio importante, que é o seguinte, você está falando que quando você estava longe, imaginando aquele lugar, você sentia saudade. Saudade de um lugar que você nunca esteve. Aí você vai lá, você se aproxima daquele lugar e se decepciona, a saudade acaba. O que é muito interessante na saudade é que ela tem uma tensão que é você precisa da distância para senti-la, mas você quer estar perto. Então tem essa tensão entre a distância e a proximidade. Né? Então saudade é uma coisa muito peculiar, né?
muito. E eu acho que ela disse, como eu falei, eu acho, você me corrige se eu estiver errado, certamente estarei, se ela se divide entre a saudade daquilo saudade da minha avó, da minha mãe, e saudade daquilo que eu não vivi, saudade do colégio que a gente viveu, ou saudade daquilo que a gente não viveu. Uhum. Eu gosto mais de pensar no sentido de saudade como uma prática emocional. Ou seja, se você tem saudade, você vai fazer certas coisas, você vai praticar certas coisas, como você estava falando no início. Como você tinha saudade do colégio, você colocou em prática o encontro que a gente está aí até hoje. 30 anos, quantas edições já tem? 20 anos. Então, você pratica isso. Quando você coloca isso em prática, quando você realiza algo, quando você faz algo, você está demonstrando que você liga para aquelas pessoas, né? Que você tem um carinho por elas, né? E isso reverbera e retorna para você e você cria uma comunidade, tá? O que eu acho interessante da prática da saudade é que ela cria comunidade e comunidades muito coesas e que não precisam ter mais nenhum vínculo, a não ser esse vínculo do cuidado. Você demonstra um cuidado por aquelas pessoas quando você organiza um evento e junta todo mundo. Então, isso é uma das coisas fundamentais para explicar por que os portugueses, durante 500 anos, permaneceram unidos numa nação, mesmo estando espalhados pelo globo inteiro, né? Por quê? Porque eles praticavam essas coisas. Praticavam como? Eles faziam encontrão? Não faziam encontrão, mas eles mandavam cartas. Pessoas que eles nunca se viram da família, tipo, se separaram quando era criança, vai se encontrar depois, um velhinho, mas estavam sempre mandando cartas, mandavam presentes, e você lê as cartas, é uma coisa assim, até melosa, sabe? E você pensa, meu Deus, que preocupação! E tem uma coisa que eu acho que isso que você está falando é o contrário do que acontece nos dias de hoje. E a gente já falou isso em relação ao encontrão e tal. Eu acho que a possibilidade do reencontro através das redes sociais diminui a saudade. Diminui a saudade, diminui a vontade de se rever, diminui uma série de coisas. Ela amortece. Ela amortece. Por quê? Porque é aquilo que eu estava falando. A saudade, ela trabalha nessa tensão entre a presença e a distância, né? As redes sociais, elas funcionam meio que tirando a intensidade dessa ausência, né? Ela dá a impressão de que você está perto, mas você não está. Então você já não precisa mais praticar tanto a saudade, porque você acha que você está perto. Então acaba afastando mais. Eu concordo com você. Eu acho que é como você usou a palavra, eu acho que considero correta. A aproximação, ela ameniza a saudade, né? E eu, inclusive, em relação ao fato específico dos encontrões, quando ela diminui a distância, diminui também a vontade de querer estar junto pessoalmente. A urgência. Diminui a urgência. A partir do crescimento do WhatsApp, e você fala com aquela pessoa todo dia, a gente já não tem mais a urgência de querer encontrar no final do ano, esperar teu... Aliás, isso que eu ia te perguntar. Antes do WhatsApp, foram o quê? Uns 10 encontrões? Metade foi antes, depois? Não, quantos encontros foram antes e quantos foram depois do WhatsApp? Vamos pensar aqui, a gente está no 21º ano, mais 20 encontros, porque um deles não teve, que foi da pandemia, 2001. Vamos pensar aqui, eu acho que... O WhatsApp foi quanto tempo? Foi quando? Não, quando eu falo de WhatsApp, foi da pandemia para cá. Tá, então tá. Grupos de WhatsApp. Então, como que você descreve os encontrões antes de 2018? Vamos botar 2015 para não confundir com pandemia, tá? E os de agora, os dois últimos aqui. O que você sentiu de diferente? O que eu senti diferente? Né? Com relação a essa desinteresse das pessoas. De irem, de prestigiar, de querer estar junto. Tá. Percebi isso.
E assim, pelo menos é uma boa desculpa pela casa não estar cheia. Ah, eu falei com ele no WhatsApp. Porra. Eu falo com ele todo dia. Dá bom dia todo dia. E não é só isso, não. O que eu percebo, e que não me traz problema nenhum quanto a isso, acho até que é bacana. A partir dos encontrões que você lembra, a gente reunia a galera de todos os anos. Todos os né? anos, isso. E muita gente, porra, João, tem gente que eu não conheço. Foda-se, porra, conhece agora. A ideia é essa. Ah, porque fulano não veio. Chama, porra, você chama. Se não vem, culpa não é minha, tua. Fácil responder isso. Mas o que eu observo é que as pessoas iam, formavam seus subgrupos ali dentro. Eu, você e ela. E essas pessoas se tornavam amigas novamente e faziam seus próprios grupos, independentemente do encontrão, que eu acho válido, super válido. Mas também tinha isso, entendeu? Isso me faz lembrar uma situação, eu comentei isso no outro dia, que não tem nada a ver com encontro, tem nada, mas tem a ver não tem nada a ver com encontrão, mas tem a ver com encontro. Eu, durante os meus 10 anos no Teatro Casagrande, que eu trabalhei na gerência, e eu recrutei muita gente para trabalhar na portaria, na recepção do teatro. Entre muita gente, me surgiu um cara, bom funcionário, não me lembro nem o nome dele. E ele estava lá trabalhando no dia a dia, até que foi a Ivete Sangalo no teatro. E todo mundo estava ciente que não podia fotografar, não podia... Continua, entendeu? Passa o papo, você continua. No máximo, beija a mão dele, mas pro seu papo, do contrário. Você sabe que esse cara, ele, logicamente, porque ele estava com o celular, obviamente, ela passou, ele fez uma selfie com ela. No dia seguinte, no dia seguinte, não. No mesmo dia, no final do trabalho, antes de eu falar qualquer coisa com ele, ele se despediu. Ele estava ali há meses, esperando a oportunidade não foi você que mandou ele embora? Não. Ele se demitiu, porque ele disse que estava ali só para isso. Ele sabia que um dia ele ia aparecer e ele ia abrir a porta para ela e ele ia tirar aquela foto. Que isso. É uma doideira isso, entendeu? Aí você, porra, peraí. Ele não esperou eu demitir ele se demitiu. E o pior, quer dizer, o pior ou o melhor, como é que alguém atura, né, um trabalho no horário ruim, que é à noite, tanto tempo, para, na possibilidade de um dia, a Ivete passar por ele e ele tirar a foto. Imagina se ela não vai. Se ela até hoje não vai casar com ele. É a mística do ídolo, né? Que tem muito, né? Impressionante, que né? tem Bom, muito. você que trabalha no meio artístico, você sabe como é que é isso, né? Ontem, por exemplo, estava falando, a gente fez um show em homenagem a Vatuzzi no Teatro Rival. Vatuzzi, para quem está nos ouvindo e não sabe quem é Vatuzzi, Vatuzzi foi a cantora de maior sucesso em Paris, no Moulin Rouge. Tem a foto dela até hoje, com o nome dela e a foto dela lá no Moulin Rouge. E ela fez durante 3 anos em Paris. Depois de passar um monte de cantora e bailarina, ela foi a única. Aí tem uma, é única, não, ela não é a única negra, ela é a única cantora que tem uma foto imensa dentro do Moulin Rouge, ou na porta do Moulin Rouge, não sei exatamente, e com o nome dela, com a assinatura dela. E ela teve em cartaz aqui durante 3 anos, direto, sem falta, sem nada, ao lado do Grande Otelo, num show chamado Golden Brasil, no extinto Scala. E é maravilhosa e tal. O show dela ontem, ela cantou em 5 idiomas. Que isso? Casa lotada, uma banda maravilhosa, ela com um canto maravilhoso, e ela fala pequenininho, né? Você não imagina que ela vai abrir a boca e vai fazer o que ela fez ontem. Pô, maravilhoso. Cantando tudo. E maravilhoso. E por que eu estou falando isso? Dos ídolos. Hã? Dos ídolos. Dos ídolos. E muita gente bacana para assistir ela lá ontem. E hoje até a assessora de imprensa do Teatro Rival me ligou pedindo um textinho, alguma coisa referente ao show de ontem, que ela não pôde ir e queria que eu desse para ela mandar para a imprensa. Mas essa coisa do ídolo tem isso, né? E você convive com isso bem perto de você, né? Mas enfim, eu tive essa situação, entendeu? Do cara trabalhar durante, sei lá, 7 meses, 8 meses, 10 meses, quase um ano, para tirar foto com Ivete Sangalo. Ele não esperou ser mandado embora, ele tirou foto, colocou nas redes sociais dele, que quando eu fui olhar já estava, né, ele lá que nem um gaiato.
E aí, quando ele falou, não, eu estava aqui só para isso. Eu falei, como assim, cara? E assim, não era funcionário relapso de chegar... Não, exemplar, cara bacana. E estava lá só para tirar foto com a Ivete. A Ivete foi, ele tirou foto, ficou satisfeito, deve ter colocado isso num quadro, numa emoldurou, botou no quarto, na cozinha, na sala dele. E ele, é engraçado, e aí pra gente falar um pouco mais a respeito, ele nem carioca ele veio da Bahia. É mais fácil ele encontrar com ela lá. Ele veio da Bahia, aí aqui ele resolveu, vou encontrar com o Ivete aqui. E encontrou, quer dizer, é a maluquice, né, das pessoas. Mas vamos voltar aqui sobre... E você? Você sente saudade de quê? Você escreveu um livro sobre saudade, você tem que me dizer. Olha aí, gente, o livro dela é esse aqui, viu? Quem quiser comprar o livro, como é que faz? Já está na Amazon, né? Já está na Amazon, que eu acho que é o jeito mais fácil, porque entrega até no dia seguinte, né? Dependendo do seu endereço. E o lançamento do livro vai ser no dia 25 de fevereiro, depois do Carnaval. 25 de fevereiro. É a quarta-feira, depois da quarta-feira de cinzas. Como é que é? É a quarta-feira. Depois da quarta-feira de cinzas. Tá? Dia 25 de fevereiro, lá na travessa do Shopping Leblon. 7 horas. 7 da noite. Lembrando que é o 7º livro dela, da minha querida amiga Márcia Esteves Agostinho. Uma coisa interessante que tem nesse livro, que vale a pena a capa comentar, é essa aqui. É linda a capa, não é? Muito bonita. Linda a capa. Que imagem é essa? De onde é que é? Um azulejo. Eu imaginei que fosse. Português. Um azulejo português que, no caso de juntando os 4, dá uma imagem, né? Eu acho que isso é um azulejo mesmo. Não, mas aqui não tem essa... Parece pode ser também, mas... Enfim... Parece, para mim, na minha visão, são 4 que reproduzem uma imagem. Pode ser também. Né? Porque tem essa coisa, esse corte aqui, né? Como se fosse um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. Mas uma coisa que eu queria comentar, João, é que isso aí foi uma história que eu falei do século XIX, tá? Mas aí, quando eu tinha acabado de escrever, porque primeiro eu escrevi ele em inglês, tá? Porque isso aí foi durante o meu doutorado nos Estados Unidos. Aí depois que eu publiquei internacionalmente, tal, como artigos, né, e tal, eu falei assim, poxa, os brasileiros e os portugueses precisam conhecer essa história, né? Aí é que eu traduzi, tanto é se você olhar aí o prólogo, olha lá a data e o local, onde eu escrevi, aqui, vai lá no prólogo, no início ali, né? Nas primeiras páginas, ver onde que eu estava quando eu escrevi, que eu... Dedicatório, dedico a Regina Esteves Agostinho e Paulo Felipe Agostinho, meus pais, em quem sempre encontrei incentivo e acolhida. Prólogos, homens, histórias e saudades. Olha o final do prólogo, onde que eu estava. Márcia Esteves, Nova York, dezembro de 2023. Então, eu estava morando lá, eu passei esse semestre, né, de 23 lá, porque eu estava dando aula, enfim. Foi quando eu decidi, eu falei assim, isso não pode estar só em inglês, tem que estar em português, né? Até porque saudade só quem fala português entende. Então eu aproveitei que eu estava sozinha lá, a família estava aqui e tudo, traduzi o livro, mandei para a editora, né? E aí... Essa editora é a mesma dos teus livros anteriores? É o mesmo do Porque Casamos, né? Agora, o que tem de interessante isso, antes de eu pensar em transformar num livro em português, acho que deve ter sido em 21, talvez, em 22, eu já tinha publicado em inglês, estava eu na fila da Copenhagen, no Leblon, para comprar um panetone, na época de Natal, né? A fila estava enorme, aquelas, meu Deus do céu, e todo mundo começa a reclamar na fila, porque não anda, não sei o que lá. E aí, um senhor atrás de mim, começa, muito simpático, aí começa a falar sobre a fila de panetone, tal. E não sei por que cargas d'água, eu comentei sobre crianças portuguesas vindo para cá, vindo para o Brasil sozinhas, sem pai, não sei o quê. Aí ele falou assim, essa é a minha história. Como assim? Ele, na década de 60, veio para o Brasil com 12 anos, sozinho no navio, né? E dizer, as palavras dele, que ele saiu do Portugal profundo, né? Que não tinha luz elétrica na década de 60, entrou no navio, veio sozinho, né?
Aí, enfim, fez a vida aqui e tal, só que uma diferença dele para os outros personagens do século XIX, ele deixou de sentir saudade de Portugal, porque ele se afastou de uma tal maneira, né? Que ele esqueceu. Ele esqueceu, não esqueceu, continuava na memória, mas a prática da saudade deixou de existir, foi ficando amortecida, foi se distanciando, enfim, né? E quando enfim, nós fizemos contato e tal, LinkedIn, tal, mandei o artigo para ele em inglês, aí ele leu assim, isso é a minha história. Aí eu convidei ele para escrever o epílogo. O epílogo é esse aqui? O epílogo é a história dele, do Camilo Siqueira, tá? Que é a versão do século XX dessa história toda, que maravilha. XIX. Então, isso é muito legal. Eu acho que foi um fecho. Navegar é preciso. É bem interessante, né? Não sabia, quando eu te convidei para vir, é minha amiga lançando o livro, vamos lá bater papo. Mas eu achei bem interessante. Eu acho que você vai gostar muito. Vou gostar. O retorno que eu estou tendo de quem já leu é muito positivo. Para falar a verdade, mais positivo do que eu esperava. Eu fico muito lisonjeada, mas sem falsa modéstia, esse livro foi escrito com muito carinho. Entende? E foi escrito em inglês. Foi escrito em inglês. E como é que o gringo... Percebe isso? Não, percebe isso não. O que o gringo acha da palavra saudade, já que ele desconhece o termo? Então, ele fica muito intrigado. Como é que você explica para o gringo o que é saudade? Existem estudos e estudos e estudos sobre a saudade. E tem as tentativas de tradução, né? Só que as traduções em inglês não são precisas, né? Não dão conta do dualismo que tem a saudade, não dão conta dessa coisa. A principal dificuldade que eles têm para entender a saudade, quando a gente vai explicar, é como é que é uma coisa que pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Dói, mas é gostoso. Que dor é essa que é gostosa? Né? Uhum. Então, isso é a principal dificuldade que eles têm para... Dói, mas é gostoso? Não é? Saudade não tem essa coisa de que é doce, tipo cair, é doce morrer no mar. Não tem uma coisa de saudade. É isso que eles não entendem. Eles não conseguem entender. Porque todas as traduções que eles arrumam ou são ruins, ou são positivos ou negativos. Não tem essa ambiguidade. Né? Uhum. Isso eu acho que é a principal coisa. Mas como é que você explica para eles o que é a saudade? Muito difícil explicar. Você vai dando exemplos. E eles mas que exemplos? Você não que massa, você está me enrolando. Eu estou falando mais do que você aqui hoje. Mas assim que é bom. Não, mas você veio aqui para eu saber de você. Falei exemplo do encontrão, falei vários exemplos. Como é que você explica o tema do teu livro para quem não sabe o que é saudade? Então... E ele não sabe o que é saudade ou ele não sente saudade? Essa pergunta é muito importante que você está fazendo. Uma coisa é a capacidade humana de sentir uma emoção. Todos nós temos, tá? Mas o que muda é a relevância que aquele sentimento tem para determinadas pessoas em determinadas circunstâncias, inclusive socioculturais, né? Em certas culturas, saudade não é relevante, então ele não precisa ter um nome para isso. Né? Para os portugueses, precisou ter um nome para esse sentimento. Para exprimir o sentimento. Porque senão você ia ter que explicar com frases e e você sentia aquilo com tanta frequência, vamos botar um nomezinho para isso aí, para encurtar a conversa, né? Uhum. Então, por quê? Porque para o português, desde pelo menos 1300, tem registro já disso, tá? 1300? 1300, 1200 e pouco, né? Sim, mas eu digo, desde essa época existe a palavra... saudade. Saudade. E como algo que não tem tradução. Quer né? mais água? Quero, obrigada. Então, mas por quê? Porque é muito relevante para o português. Por que é relevante para o português? Você vai me perguntar, é claro. Uhum. Né? Observa a localização geográfica de Portugal. Onde que Portugal está? No mapa. Na costa da Europa, é Está na isso? esquina do mundo, né? Está na esquina do mundo conhecido. Se você
Lá na Idade Média, ali era literalmente o fim do mundo. Você caía no Atlântico, não tinha mais nada, né? Era coisa, o mito das serpentes marinhas e não sei o que. Era o fim do mundo. E do outro lado, uma faixa muito pequenininha, porque Portugal é minúsculo, né? Você tinha a Espanha extremamente belicosa, querendo tomar conta de Portugal. Então, o português só tem uma opção, é se jogar no mar. Entendeu? É ir para a aventura, né? E quando ele faz isso, ele faz isso de muitas formas práticas, né? Inclusive a pesca. A pesca portuguesa, ela é extremamente perigosa, né? Porque ali o Atlântico ali é o fim de mundo deles, né? E é você se jogar naquilo ali, você nunca sabe se você vai voltar. Você sai para pescar, você não sabe se vai voltar. Se você sai para navegar, dar a volta onde, você não sabe chega se no vai Brasil. Voltar. Ou se chega no Brasil, ou se chega na Índia, onde for, você não sabe se vai voltar. Então, era sempre, o momento da despedida para o português é sempre dolorosa, mas ao mesmo tempo é a esperança de retornar, a esperança de encontrar uma coisa melhor, né? Então, esse sentimento era tão frequente que teve que ter um nome para isso. E o nome Saudade? Saudade. Legal, muito bom. Gostei de conhecer o livro, a história do livro. Eu acho que você vai gostar muito. Vou gostar. Mas você não me respondeu de que você sente saudade. Menino, E qual pesquisa que você fez? Eu tenho saudade de continuar estudando. É saudade com visão de futuro, sabe? E você pesquisando para esse livro, estudando, mudou o teu parâmetro de saudade? Mudou muito. E a principal mudança para mim é que saudade, assim como várias outras emoções positivas, elas você não pode se contentar em senti-las, você tem que praticá-las. É a emoção enquanto prática. Eu acho que isso nos impulsiona, isso traz a riqueza da vida. Você tem que praticar, né? E quando você pratica uma emoção, por exemplo, praticar o amor, né? Praticar o amor é diferente de sentir o amor. Sentir uma coisa passiva, praticar uma coisa ativa. E aí eu retorno para mim, grande filósofo português, Spinoza, que outros podem dizer que é holandês, que seja, para mim era português. Você tem que buscar os afetos positivos e você tem que praticar ativamente. Entende? Muito legal, muito bom. Já tem preço de capa o livro? Tem. Você pode olhar na Amazon, mas eu acho que é alguma coisa em torno de, vou chutar aqui, R$49,90? R$59? Resgatar. Deixar por gravidade as recordações se saudarem no papel. Márcia, com seu brilho, inteligência e sensibilidade, isso é ela, traz à luz a história de uma família que vivia na época de ruas com acendedor de lampiões. Sem alarde, sutilmente introduz um sopro de suspense na história e reaviva com seu talento as cores da aventura que Adão e Antônio viveram. Nesta obra, a razão e a paixão dos personagens se intercalam em voltas de uma saudade contida. Márcia, bem-vinda à família de Adão e Antônio. Eu e meus antepassados a saudamos. Adão Carvalho Ribeiro. Esse senhor que você encontrou na Copenhague... Não é esse. Não são esses. O da Copenhague é o do epílogo, que é o Camilo. O Adão que está aí é o personagem. Não! Eu não sei nem como é que fala bisneto, tataraneto, sabe o que é? Que é a 7ª geração de Adão. É muito interessante. Essa família, ela vai alternando o nome. Adão, Antônio, Adão, Antônio. E aí, os que eu conheci, tá? Que eu conheço, são da 7ª e 8ª gerações, né? Então tem o Antônio Luiz, que é pai de uma amiga minha, que foi quem me contou da história da família e tudo mais, e me disse que tinha um livro da família, que tinha, onde estava reunido
muitos documentos da família desde E sempre Adão e Antônio. Sempre Adão e Antônio, né? E aí, foi num almoço, sabe essas coisas de almoço de família? Eu fui convidada por essa minha amiga para almoçar na casa dos pais dela. E aí, no final do almoço, né, em volta da mesa, o pai dela, Antônio Luiz, começou a contar sobre os antepassados que fundaram a primeira fábrica de calçados automatizada do Brasil, em 1856. E eu comecei a me interessar pela história. Aí ele falou assim, você quer saber mais? Venho te falar do livro que meu primo Adão juntou com os documentos e não sei o quê. Naquele mesmo domingo, não era um sábado. Porque não era sábado. Não, porque não era sábado. Saí daquele almoço, fui na casa do primo Adão e ele me entregou um livro desta grossura, uma compilação de tudo quanto é documento. Caraca! Né? E aí eu falei assim, eu tenho que transformar isso numa história. Foi aí que surgiu a ideia do livro. Foi aí que surgiu a história do livro. A ideia do livro já tem, acho que uns 7 anos, por aí. Quanto tempo você passou escrevendo o livro? Ai, eu não sei porque é em paralelo, você vai fazendo outras coisas em paralelo, mas eu acho que eu mergulhei em cima dessa documentação, dessa história, a pandemia inteira, com certeza, isso aí me alegrava os dias de pandemia, você não tem ideia, né? Eu acho que foram uns 3 anos. Mas você escreveu aqui ou em Portugal? Aliás, nos Estados Unidos. Aqui é nos Estados Unidos, porque eu comecei lá nos Estados Unidos, aí vim por causa da pandemia e depois voltei para lá. Então foi nos dois lugares. Muito legal, muito legal. Dani, tá acordada, Dani? Tá gostando da história? Não, fala dali que eu não tô te ouvindo. Ouvi a Dani, é sempre bom ouvir ela como espectadora. Tá maravilhoso, cara. Gostou do papo? Muito interessante. Ela é boa, não é boa? Muito. O livro não é bom? Maravilhoso, ótimo. E eu vou estar querendo ler também, tá? Leia, por favor. Vou dar uma caroninha para ela, tá vendo? Isso. Tá vendo? A gente dá mole para apresentadora, já quer ficar com o meu livro. Eu recomendo. Eu também. Livro para Olha aí, todos. gente, quem quiser, o livro da Márcia Esteves Agostinho, Homens que Sentem Saudade. Se você sente saudade, eu recomendo o livro. Se não sente saudade, também recomendo o livro. Exato, para ver o que está perdendo. O que está perdendo. Né? E eu quero fazer um convite, então, para Isso. você, para a Dani. E para quem está nos assistindo. Para quem está nos assistindo e nos ouvindo, lá no lançamento, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon. Na quarta-feira, depois da quarta-feira de cinzas. Além dos autógrafos, eu também vou fazer um bate-papo. Pô, legal. Né, lá tem uma salinha menor, ou seja, é só para os primeiros que chegarem mesmo, né? Para quem chegar às 7 horas, a gente vai fazer um encontro, um bate-papo sobre esses temas aqui. Legal, dia 25 de fevereiro. Eu estarei lá na Travessa do Shopping Leblon, uma livraria bastante conceituada da nossa cidade aqui do Rio de Janeiro. E é isso. Dia 25 de fevereiro, Travessa do Shopping Leblon, às 19 horas, mais conhecido como 7 da noite. E quem quiser aproveitar e já participar mais ativamente desse bate-papo lá, pode comprar o livro antes na Amazon, ler durante o carnaval e lá a gente vai poder conversar. Olha aí, gente, para vocês que não curtem carnaval ou curtem também, Homens que Sentem Saudade, uma boa pedida. Pode comprar para o final de semana do carnaval. Isso. Compra antes, lê no carnaval e depois vai conversar comigo lá vai conversar com ela. Vai saber das suas saudades. Já falamos muito disso aqui hoje. É isso, muito bom. Quer falar mais alguma coisa, mais algum recado? Quero agradecer o seu convite de estar aqui. Eu que agradeço ter vindo aqui. Sempre bom. Gostou da nova rádio? Bem diferente daquela? Achei uma graça, adorei e tão animada. Animada, cheia de alma, né? Colorida, gostei bastante. Aqui tem água, tem ar-condicionado, tem 3 câmeras. Tecnologia tem de a ponta. Dani ali. Dani ótima, conheci Dani hoje. é ótima. Ela ontem sumiu. Ela foi ajudar a gente lá no show da Vatusa, no Rival, e ela sumiu da situação. Não sei para onde ela foi. Cadê a Dani? Ela já foi. Eu falei, porra, mas nem se despediu. Ela nem assistiu o show. Foi para deixar saudade. Foi. Aí, tá bom. Ela é boa de saudade, viu?
Dani, vamos botar aquela entrevista. Hoje cedo, meu amigo Luciano Bahia, ele fez uma entrevista com a jornalista Ermelinda Rita, lá da Rádio Roquete Pinto. Ele falou sobre o show que nós vamos fazer amanhã no Vila Galé, na Rua do Riachuelo 124, que vai ser o show da banda Capitão Sibéria. Esse show da banda Capitão Sibéria, eles fazem show em homenagem ao Engenheiros do Havaí. Conhece o banda Engenheiros? Claro. Essa banda toca, da nossa época. E eu fui cair na besteira, nem posso, depois eu falo isso fora do ar, senão... Mas esse show amanhã é o show da banda Capitão Sibéria, que toca o melhor do Engenheiros do Havaí, com o Luciano Bahia cantando o melhor dos anos 80. Ele deu essa entrevista para nossa amiga Ermelinda Rita, da Rádio 94 FM, que é a Rádio Roquete Pinto, e eu vou reproduzir para vocês agora para deixar marcado. Vamos colocar no ar, Dani, por favor? Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada.